Para todos sempre louvamos, exaltamos e enaltecemos o nome excelente do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo de Nazaré, a quem rendemos toda a honra e toda a glória, todo o domínio e toda a majestade. Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sou o Bispo Antônio Oliveira, falo a partir de Maputo, Moçambique, e é uma grande alegria estarmos juntos para estudarmos a Palavra de Deus. Você poderá nos seguir através das nossas plataformas digitais. O nosso endereço no Instagram é Palavra Poderosa Antônio Oliveira. Temos também o nosso e-mail, que é oliveirasiloafrica@gmail.com, e os nossos contatos e também o WhatsApp, mais 258 84 567 6067. É um momento singular, um momento separado pelo nosso Criador, que concede a mim e a você esta grande oportunidade de aprendermos mais um pouco da sua palavra. Agora estaremos ministrando na aula de número 275, Palavra Poderosa, em que o tema que estamos tratando nessas ministrações fala a respeito de libertação financeira na sua 5ª edição. Dentro de uma abordagem, prepare-se para receber mais notícias. Já falamos sobre prepare-se para perder, prepare-se para adoecer, e essas últimas aulas estamos falando sobre prepare-se para morrer. Vimos nas aulas anteriores que o Senhor, nosso Deus, tem para o homem um plano de salvação, mas ele também tem um plano de extermínio. E agora nós veremos sobre a existência do inferno. No Salmo 9, no versículo 17, nós encontramos a seguinte passagem: os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Temos ainda em Provérbios, no capítulo 15, versículo 24, para o sábio há o caminho da vida que o leva para cima, a fim de evitar o inferno embaixo. Então diz aí que o inferno fica embaixo, né? No centro da terra. Jó capítulo 28, versículo 5, nós temos aí, de uma forma redundante, essa afirmação: da terra procede o pão, mas embaixo é revolvida como por fogo. Então, para que nós possamos entender tudo isso, nós percebemos que a estrutura do interior da Terra, ela é formada pela crosta terrestre, né? Que são os continentes, e dentro aí de uma profundidade entre 40 a 100 quilômetros. Então, corresponde ao solo dos continentes, ao subsolo e também ao solo dos oceanos e mares, né? O manto, nós temos aí aproximadamente 2.800 quilômetros, com uma temperatura de 1.000 graus Celsius aproximada. Temos o magma, né, que é um material fervente e pastoso que forma o manto, e assim temos também as placas tectônicas que fazem mover esses elementos, né? E os vulcões, por exemplo, são materiais que saem do magma, e ali hoje nós temos mais de 1.000 vulcões adormecidos no planeta. Tem um núcleo externo formado por níquel e ferro, que são materiais com temperatura aproximada de 6.000 graus Celsius, e temos um núcleo interno, que esse é sólido, né? Em Hebreus capítulo 13, versículo 8, nós encontramos escrito que Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e será para sempre. Então nós vimos aqui a formação do núcleo da Terra. Amados, as civilizações no decorrer da história têm executado seus condenados das formas mais cruéis, das formas mais inimagináveis que nós possamos entender, né? Temos aí conhecido alguns métodos de execução, né? Que essas
essas comunidades têm executado através de asfixia, fogueira, esmagamento por elefantes, morte por 1000 cortes, né? Decapitação, desmembramento, né? Tudo métodos de execução dos condenados. Ainda temos também o afogamento, cadeira elétrica, desangrado, fuzilamento, garrote vil, guilhotina, câmara de gás, forca. Tudo são métodos de execuções, né, da pena capital. Ainda temos também o empalamento, a injeção letal, lapidação, que é o apedrejamento. Temos o estrangulamento, a roda, inanição, serração, precipitação, tapocrifação, touro de bronze, e temos também a crucificação, que aí já não é um método de pena capital, mas é um método de tortura em alto nível, que evidentemente ali as suas vítimas, elas chegam à morte, né? E foi exatamente esse método tão terrível que o nosso Deus escolheu para que Jesus Cristo fosse executado, né? Agora, morte na grande tribulação e juízo final. Nós temos aí, vamos falar um pouco sobre a explosão demográfica. Queridos, no início do século XX, ali no ano de 1900, havia no planeta Terra cerca de 1 bilhão de habitantes, né? Agora imagine o seguinte, de Adão até Abraão, nós tivemos 2000 anos de história, ou seja, 20 séculos. De Abraão até Jesus Cristo, nós tivemos mais 2000 anos de história. Temos então mais 20 séculos, o que totaliza 40 séculos. E de Jesus até o ano de 1900, né, que é o início do ano do século 20, nós tivemos aí mais 1900 anos, que corresponde a 19 séculos, então totalizando 59 séculos, né? Então, qual a conclusão que nós chegamos? É que em 59 séculos, que corresponde a 5.900 anos, o planeta Terra alcançou a marca de 1 bilhão de habitantes. Agora, no início do século 21, a Terra atingiu a marca de 6 bilhões de habitantes. O que nós percebemos é que em apenas 100 anos, a população global cresceu 5 bilhões de habitantes. Agora, em 2013, no ano 2013, o planeta atingiu a marca de 7 bilhões e 200 milhões de habitantes, conforme dados divulgados pelo Fundo de População das Nações Unidas, né? Então, a FNAUP, né? Então, veja, queridos, que em apenas 13 anos, a população do globo terrestre cresceu 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. Explosão demográfica, isso. Apocalipse capítulo 9, versículos 5, 6 e também o versículo 10, foi também dado que não os matasse, e sim que os atormentasse durante 5 meses. Veja que a morte, ela vai fugir durante 5 meses. E o seu tormento era como tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Então veja no período tribulacional o que vai acontecer. Durante 5 meses, os homens, ainda que queiram morrer, desejem morrer, não vão conseguir. Continua, tinha ainda cauda como escorpiões e ferrão na cauda, tinha poder para causar dano aos homens por 5 meses. No livro de Apocalipse ainda, no capítulo 20, versículo 12 e 13, está registrado o seguinte: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono.
Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, todos serão julgados. Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. O que nós percebemos, amados, é que, no fim das contas, todo e qualquer pecado que nós cometemos deveria resultar na pena de morte. Pena capital. Romanos capítulo 6, versículo 23, está escrito o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ainda em Romanos, nesse mesmo diploma, portanto, no capítulo 5, versículo 8, está escrito o seguinte: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha, que bênção, que revelação tremenda! Felizmente, Deus demonstra o seu amor e a sua misericórdia por nós, não nos condenando de forma fria e radical. Porém, amados, entenda o seguinte: a sua infinita misericórdia abre possibilidade para arrependimento. Então nós temos essa possibilidade de arrependimento pela exclusiva misericórdia do nosso Deus, sabendo que não podemos negligenciar. Hebreus capítulo 10, versículos 26 a 31, porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Veja o que a palavra diz. Aí continua dizendo: pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Então veja, de quanto mais severo o castigo julgai vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança. Ou seja, se em Moisés já era severo, agora a severidade é muito maior, com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Amados, infelizmente nós estamos vivendo um tempo em que está sendo escondido, não está revelado, não está se ministrando essas verdades com a urgência que precisa se ministrar. Deus abençoe grandemente. Na próxima ministração, continuaremos a partir desse ponto. Em nome de Jesus Cristo. Amém.